Vamos juntar as mãos, palma com palma, fazer uma breve reverência e nos acomodar para a leitura do monge José, um texto tradicional da nossa ordem, Soto Zen, do grande mestre Dogen Zenji. Lembrando que quem quiser falar alguma coisa, faz gachô e espera ele permitir que falem, ou vocês podem simplesmente falar pelo chat, se acharem melhor. Então, José. Então, boa noite. Eu quero dizer da minha satisfação em estar com esse grupo aqui nesse momento, fazendo aquilo que o mestre Dogen mais recomendava, que é a prática do Zazen. O mestre Dogen, ele teve vários professores na China e quando ele volta para o Japão, ele volta com essa certeza que o que mais importa na prática budista é o Zazen. Então, é uma satisfação enorme praticar esse Zazen aqui agora, nessas condições que nós estamos. E é uma honra também poder ler um pouco daquilo que escreveu o mestre Dogen, do seu entendimento sobre o Dharma. O mestre Dogen, ele nasceu em 1200 e morreu em 1253. Então, ele viveu basicamente ali pelo século XIII. O mestre Dogen, ele desejava escrever 100 capítulos de um livro falando sobre os principais ensinamentos do Buda. Essa obra é conhecida como Shobogenzo. Ele escreveu 95 capítulos. Hoje nós vamos ler aqui para vocês, a gente vai refletir um pouco sobre um capítulo chamado de Shushogi. Shushogi, ou o significado da prática iluminação, é um texto que está dividido em 5 partes. Eu vou ler a introdução do texto do Shushogi, mas lembrando que são 5 partes. A primeira, logicamente, é a introdução. A segunda parte, ele vai falar sobre livres ou a liberação através do arrependimento. Na terceira parte do texto, ele fala sobre ordenação e iluminação. Na quarta parte, ele fala sobre fazendo os votos de beneficiar a todos os seres. E na quinta parte, ele fala sobre a prática da gratidão, né? Então, nós vamos ler aqui e refletir um pouco sobre a primeira parte do texto. O texto começa dizendo o seguinte: o completo esclarecimento do significado do nascimento e morte, eis a mais importante de todas as questões para os budistas. Se a Buda, dentro do nascer e morrer, não há nascer, morrer. Simplesmente compreenda que nascimento e morte são em si mesmo nirvana. Não existindo nascimento e morte para ser odiado, nem nirvana para ser
desejado, então, pela primeira vez, você está livre do nascimento e da morte. Tomar consciência deste problema é de importância suprema. Então, o mestre Dogen, ele não diz vida e morte como sendo duas coisas separadas. O mestre Dogen, ele fala vida, morte. Inclusive, em alguns trechos do mestre Dogen, ele fala que a vida é um período em si mesma, a morte é um período em si mesma. Uma coisa não se transforma na outra. E o mestre Dogen continua. Nascer como ser humano é algo raro. Ainda mais raro é entrar em contato com o Dharma do Buda. Pelas nossas virtudes do passado, entretanto, fomos capazes não apenas de nascer humanos, mas também de encontrar o Dharma, os ensinamentos do Buda. Dentro do campo do nascimento-morte, nossa vida atual deve ser considerada a melhor e a mais excelente de todas. Não desperdicem seus preciosos corpos humanos à toa, abandonando-os aos véus, aos ventos da impermanência. Esse parágrafo ele é muito importante porque ele está fazendo a gente refletir sobre duas coisas preciosas. A primeira coisa preciosa é a vida humana. Somos seres humanos. E o que podemos fazer na condição de ser humano são inúmeras coisas. Enquanto há vida, há esperança, diz o ditado popular, imagina a quantidade de coisas positivas que nós podemos fazer enquanto estamos vivos. Então, é preciso tirar proveito da condição da vida humana. É preciso saber usufruir da existência como ser humano. Porque é raro nascer humano, mais raro ainda é encontrar os ensinamentos do Buda. Simples. O mundo tem, arredondando aí para baixo, 7 bilhões de pessoas. Desses 7 bilhões, muitos vivem em países que estão em guerra. Não tem sequer a oportunidade de sentar para fazer suas orações realmente em paz, porque tem medo que alguma coisa aconteça com seus corpos, com seus familiares. E nós temos essa vida humana e é preciso fazer com que ela se torne ainda mais preciosa. E uma das formas de deixar essa vida ainda mais preciosa é a prática da meditação, a prática do zazen. Para a gente entrar na nossa própria mente. Você já parou para pensar quais foram as condições, a trama da existência que fez com que você chegasse a conhecer o Dharma?
Por quem você conhece o Dharma? Quais foram as causas e as condições que foram se juntando, que fizeram com que você esteja aqui e agora? Essas condições, será que nós vamos encontrar de novo? Será fácil realmente encontrar o Dharma mais uma vez? Inúmeras causas e condições, como o Sozen San está dizendo. E o mestre Dogen continua. Não se pode confiar na impermanência. Não sabemos quando nem onde a nossa vida transiente terminará. Nossos corpos não nos pertencem e a vida, à mercê do tempo, continua sem parar por nenhum momento. Assim que a face da juventude desaparece, não é possível encontrar nem mesmo traços dela. Quando pensamos cuidadosamente, descobrimos que o tempo, uma vez perdido, nunca volta. Isso é uma frase importante para a gente refletir nesse momento de quarentena que nós estamos vivendo. Como aproveitar esse tempo que nós temos de quarentena? Muitos professores do Dharma, também de outras tradições religiosas, filosóficas, têm dado dicas de como a gente aproveitar esse tempo que nós temos. A monja Coen, ela tem dado muitas entrevistas, escrito, feito lives, nos orientando um pouco o que fazer, como aproveitar esse tempo precioso que nós temos. O mestre Dogen continua. Frente à impermanência, nem reis, ministros de Estado, parentes, servos, mulheres e filhos, e joias raras podem nos socorrer. Devemos entrar no reino da morte a sós, acompanhado apenas pelo nosso bom e mau karma. Vocês devem evitar se associar àquelas pessoas deludidas deste mundo, que são ignorantes da lei da causalidade e da retribuição kármica. Elas não sabem da existência dos 3 estágios do tempo e são incapazes de distinguir o bem do mal. A lei da causalidade, entretanto, é ao mesmo tempo clara e impessoal. Os que fazem o mal, inevitavelmente, caem. Os que fazem o bem, inevitavelmente, ascendem. Se assim não fosse, os vários Budas não teriam surgido neste mundo, nem Bodhidharma teria ido para a China. Acho que ele foi bastante claro. Falando do karma, lembrando que karma é ação, a ação que faz com que
a gente vai criando uma interdependência que pode ser positiva ou uma interdependência que pode ser negativa. O mestre Dogen fala: aqueles que fazem o bem ascendem, aqueles que fazem o mal decaem. Então, karma significa apenas ação. Essa ação, ela traz vários resultados. Karma não é castigo. Karma nada mais é do que ação. Quando eu tenho uma atitude, essa atitude se junta com outras atitudes minhas e com outras atitudes de outras pessoas e dá em algum ponto. Continuando. A retribuição de bem e mal ocorre em 3 diferentes períodos de tempo. Primeiro, a retribuição experimentada na vida presente. Segundo, a retribuição na vida seguinte a esta. Terceiro, a retribuição em vidas subsequentes. A noção de karma que o Buda apresenta, que o Buda ensina, é uma visão de karma muito profunda, porque leva em consideração o poder que o momento presente tem. Nós temos ações, essas ações nós vamos tendo, vamos gerando, criando impulsos. Esses impulsos, essas ações acabam se manifestando também no aqui e no agora. Só que eu tenho um momento presente. O momento presente é valioso. Por quê? Porque é quando esse influxo kármico chega, é aqui e agora. E quando você pratica o zazen, você fica danadinho, porque você aprende a perceber quando esse influxo chega. Quando saber que uma ação kármica vai brotar? É difícil. Mas uma coisa é certa. Brota quando todas as condições permitirem que brote. Isso é um outro tema. Continuando com o texto. Esta é a primeira coisa que deve ser estudada e compreendida quando praticar o caminho. Caso contrário, muitos de vocês cometerão erros e manterão pontos de vista falsos. Não apenas isso, cairão nos mundos maus, passando por longos períodos de sofrimentos. É curioso lembrar que muitas vezes as pessoas chegam e dizem: eu quero meditar, eu quero aprender zazen. Eu vou vir todos os sábados. Eu me comprometo de vir todos os sábados. E em todas as atividades que tiver, pode me chamar que eu venho. Eu digo, tá certo. Só que eu não caio mais nessa. Porque é simples, pessoal. Quanto tempo passamos nos dedicando a outra coisa que não seja o caminho? Quanto tempo? Então, é natural agora que, por mais que eu deseje praticar o Dharma, por mais que eu deseje entrar no caminho, aquelas causas, aquelas condições que eu criei, elas ficam me chamando o tempo todo. Vem cá. Vem cá. Por isso que o mestre Dogen nos leva a pensar sobre também karma. Nos leva a pensar sobre vida, morte. Para encerrar,
Compreenda que nesta vida você só tem uma vida, não duas ou três. Quão lamentável se, mantendo pontos de vista falsos, ficamos sujeitos às consequências das ações errôneas, pensando que não estamos fazendo mal, quando, de fato, o estamos fazendo. Erradamente imaginando que não haverá quaisquer consequências do mal, não podemos evitar a retribuição kármica. O texto continua e nós faremos a leitura e a reflexão em um outro momento. Alguém deseja fazer alguma observação? Alguma colocação? Está tudo claro? Todos entenderam tudo? Realmente é um texto bastante objetivo. Dona Elismar deseja falar? Ativa o microfone, sim. Ele que faz, José San. Está ouvindo? Tá ouvindo? Estou ouvindo bem. Boa noite, obrigada, viu, monge, e todos que estão participando. Para mim é uma alegria estar com vocês e aprender também, ficar junto. Eu só queria que, quando você falou sobre você com o zazen, aprenda a controlar o influxo kármico. Eu queria que você explicasse melhor isso no dia a dia, assim, como é que a gente senta, faz o zazen, faz o treinamento ali, né? Fica observando, né? O surgir, o desaparecer daquele momento, dos sons, das sensações, das percepções. E quando a gente se levanta, a gente naturalmente, pelo movimento, pelas ações, pela quantidade de informação que a gente recebe, a gente sai dessa percepção. Como fazer para que a gente fique nessa observação desse influxo? Como é que a gente faz isso? Qual o treinamento assim? Eu não sei. A resposta já veio com a pergunta. Zazen. Mas zazen no movimento assim. Sempre. É difícil. Uma coisa importante, pessoal, o zazen, na meditação, no zazen, a gente abdica de tudo aquilo que aparece na nossa frente, de pensamentos, de emoções, da ação, da não ação, a gente abdica. Sim. Então, a prática do zazen faz com que a gente leve essa não ação para o dia a dia. Porque o influxo kármico, porque o karma também ele pode ser entendido como sendo uma força, um hábito que nós temos, toda uma forma de operar, toda uma forma de sentir o mundo, toda uma forma de pensar. Então, a gente consegue observar isso com mais firmeza quando a gente está com atenção plena. Eu acredito que foi o Romeu Santos que colocou isso agora. Porque aquela força vem e nós estamos presentes, nós estamos conscientes, nós estamos no aqui e no agora. A gente tem uma palestra, inclusive no YouTube, que eu falo um pouquinho sobre isso. A questão do quanto que o Buda fala que o momento presente é importante. A chave para você entender o seu karma, para você purificar o seu karma, está no aqui e no agora, está no momento presente.
Você tem que ter essa força, essa determinação, esse nível de concentração. No Sutra, por exemplo, no Parinirvana Sutra, o Buda fala muito bem o seguinte: não permite que sua mente fique vazando. Ou seja, permaneça no aqui e no agora, não permite que a mente vaze. Retenha essa mente, porque é por ela que os sentidos, nós vamos entrando em contato com o mundo. Então, se eu estou presente, agora o nível de percepção e de concentração, como você já percebeu, Lerismar, tem que ser realmente muito grande. Tem que ser uma disciplina. Por isso que, quando se deseja praticar o Dharma, tem que ter essa palavra, disciplina, força, determinação. Pelo aquilo que o próprio mestre, o Bodhidharma, fala no seu texto. Bodhidharma diz, aquilo que eu falei anteriormente, por mais que eu queira, existe toda uma ação que eu fiz no passado. Tem toda uma estrutura de personalidade montada. Tem toda uma forma de ver, de pensar, de sentir o mundo que já está montado. Então, o que eu faço? Eu tento, pelo menos, me concentrar um pouco mais para não cair o tempo todo. Hoje de manhã eu estava estudando sobre os preceitos e é uma coisa curiosa a questão dos preceitos no budismo, porque o preceito no budismo não é assim: tome estes preceitos, te vira que é teu. Não. Existem esses preceitos, inclusive aqueles que já receberam os preceitos budistas, acredito que sejam aqui Zenkan, Daiho, Shundo, Sozen e eu mesmo, não sei se tem mais alguém, a Ellen Ginkan. A gente escuta a professora falar: observe este preceito. É preceito por preceito e você vai sendo orientado. Você pode observar este preceito até atingir o estado Buda, ou seja, não é uma coisa que é da noite para o dia. Isso é uma coisa muito importante que a gente tem para dizer. O próprio mestre Dogen deixa claro aqui no texto. Não é da noite para o dia. É um treinamento. Eu recomendo que vocês, aqueles que desejarem, aqueles que realmente se interessarem em estudar o Dharma do Buda, faça isso. Pegue esse texto. Shushogi. Só colocar depois no Google, facinho, é capaz de encontrar, e também qualquer dúvida que tiver, a gente pode estudar, continuar estudando juntos. Então, Lirismar-san, é concentração, prática, porque isso um dia nós colocamos o fim, e o fim é com a iluminação. Amém. Amém. Mais alguém deseja? Eu acho um bom complemento, Josim, que a pergunta de Iris Marçal me lembrou um texto em que ele meio que fala sobre unificar a prática e iluminação. Então, em um determinado momento, ele fala sobre um ditado zen que é: fazer zazen por meia hora é ser Buda por meia hora. E aí ele continua: então, que façamos zazen por meio-dia e sejamos Buda por meio-dia. Ou seja, assumir a postura do zazen, não só a questão do corpo, mas a questão da mente também, na nossa própria rotina, na nossa própria vida. E fazendo isso, nós estamos sendo Budas por meio-dia. E assim por diante, né? Perfeição. Perfeito. Acredito que nós podemos encerrar. Qualquer observação pode ser feita no nosso grupo de práticas online. E as dúvidas serão
alimentadas. Então, boa noite. Permanecemos em paz. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres, que possamos todos nos tornar o caminho iluminado.